Meu mundo caiu, resolvi contar tudo para ela. Ela foi atrás dele e disse: já que você pagou para fazer esse absurdo, pague agora um médico para ver se está tudo bem com a minha filha. Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais um desabafo, né? Mais uma história onde a pessoa faz algo e depois se arrepende, né? Então, vou ler com vocês a história aqui, vocês vão entender do que eu tô falando. Mas antes, deixa eu falar um negócio pra vocês. O YouTube tá muito, mas muito chato com até palavras. Então, determinadas palavras não dá mais para colocar dentro de determinados assuntos. Por quê? Porque o algoritmo do YouTube detecta essas palavras e acaba bloqueando o vídeo para idade, restrição de idade e para monetização. Ou seja, na maioria dos vídeos a gente acaba não ganhando nada e esse é o nosso trabalho. Então, dá pra gente fazer um vídeo com o mesmo contexto, falando a mesma coisa, porém deixando meio que subjetivo as determinadas palavras. Então, vocês viram aqui no título, onde ela disse, né, que se arrepende do que fez com o filho dela, porém esse filho ainda não tinha nascido. Então eu vou ler aqui para vocês e vocês vão entender do que eu estou falando. Boa tarde, Sil. Vejo sempre as histórias do seu canal e seus conselhos. Sempre tive muita vontade de enviar minha história, mas nunca tive coragem e hoje resolvi. Minha mãe sempre foi liberal comigo. Tínhamos nossas diferenças como mãe e filha, mas nunca a vi como um problema. Comecei a sair muito nova, com 12 para 13 anos. Ela sempre conversou muito comigo e dizia que confiava em mim, mas se algum dia fizesse algo errado, a confiança se acabaria. Com 14 anos comecei a trabalhar e sempre fui ótima aluna e amava estudar. Saía todos os finais de semana ou a semana inteira. As pessoas falavam muito mal de mim, que eu era uma puta rodada, essas coisas que vizinha fofoqueira adora. Porém, minha mãe e eu nunca demos bola. Eu ainda era virgem. Quando ia beijar algum menino, nunca deixava ficar se esfregando em mim, porque eu não gostava mesmo. Com 16 anos, minha vida continuava a mesma. Estudava, trabalhava, mas meu contrato venceu e como eu não tinha 18 anos, a empresa não poderia me contratar novamente. Nesse meio tempo, me entreguei a um homem 12 anos mais velho que eu por vontade minha. Ele era o famoso galinha, pegava a cidade toda, mas eu sabia. Depois dele tive alguns casos, nada demais, até que fiz a pior besteira da minha vida. Conheci um rapaz e tínhamos muitos amigos em comuns, então sempre estávamos juntos em festas. Ele tinha uma namorada e depois de um certo tempo até me tornei muito próxima a ela, mas não me considerava sua amiga. Eu e o rapaz acabamos nos beijando algumas vezes e o clima sempre esquentava. Até que a burra aqui decidiu ir para um motel com ele. Não foi ruim, mas me arrependi tanto depois que fiquei com nojo dele sem motivos. Até que o FDP enviou uma foto minha de calcinha e sutiã no quarto do motel escrito: delícia, quero mais. Tinha tirado uma foto minha sem eu perceber. Entrei em desespero e tudo que eu pensava era: tenho que sair com ele de novo para pegar o celular e apagar essa foto antes que ele espalhe por aí. Sim, como eu fui burra. Silvana, que pensamento de jirico eu tinha, PQP. Ele me encheu muito o saco, só que foi preso. Nem sabia que ele mexia com coisas erradas. Mas saiu, eu acho que 1 ou 2 meses depois, prometendo o mundo e o fundo para a namorada, porque ela ficou do lado dele. Todas aquelas promessas falsas. Eu pensei que estava livre. Aí o embuste me manda a foto de novo dizendo que estava morrendo de saudades. Criei coragem e fui com o pensamento só na foto. Eu disse para ele colocar preservativo. Ele disse que não. E eu falei que sem não ia rolar. E ele acabou colocando. Eu tomava anticoncepcional desde os 15 anos, mesmo sendo virgem. Por causa de espinhas e problemas hormonais. Sempre tomei certinho, mas mesmo assim morria de medo de engravidar. O FDP, quando estava quase lá,
tirou o preservativo. Fiquei muito brava. Ele perguntou se eu não tomava remédio. Respondi que sim, mas mesmo assim eu queria que ele comprasse a pílula do dia seguinte e assim ele fez. Me deu o dinheiro, passei na farmácia no mesmo dia e comprei e tomei. Pelo menos a foto consegui apagar. 19 dias depois, cheguei da escola e dormi demais. Acordei, já era noite, sentindo uma sensação estranha e plim! Tive certeza de que estava grávida. Não, minha menstruação não estava atrasada, apenas acordei com esse pensamento. Comprei um teste, mesmo tendo certeza que era positivo. Hora que eu vi os 2 tracinhos vermelhos, chorei muito, não queria acreditar. Ali estava eu, com 16 anos, desempregada, morando na casa da minha mãe, que tinha meu irmão do meio com 14 anos e um bebê de quase 1 aninho. Nossa situação na época não era boa. Passávamos muitas dificuldades. Entrei em desespero. Fiz mais um teste e fui até a casa dele. Conversamos, mostrei para ele os testes, ele pediu para eu fazer mais um, agora o de sangue. E disse que ia pagar para eu tirar, porque não queria aquele filho, que eu ia destruir a vida dele, o relacionamento dele. Xinguei ele muito, disse que não, mas ele entrou na minha mente falando um monte de coisas. Como que eu ia criar, que ele só ia pagar pensão depois da criança nascer, quando tivesse com o DNA nas mãos, que eu estava desempregada e grávida com 16 anos, que não ia achar emprego nem para vender bala na rua. Pensei muito, chorei muito. No outro dia, ele e a mulher que faria o serviço me procuraram e tivemos outra conversa. Ela ajudou a encher minha cabeça para fazer aquilo. Por fim, acabei aceitando. 2 dias depois, matei aula e fui na casa dela. Ela me deu um remédio para tomar e colocou outro dentro da minha pepeca. Chorava muito, mas já não tinha como voltar atrás. Umas 8 horas depois, tudo começou a acontecer. Sangue, fortes dores, eu chorava muito. Minha mãe percebeu que eu chorei várias vezes escondida e durante a madrugada. Depois de uns 3 dias, estávamos assistindo uma reportagem sobre esse assunto e eu saí da sala, fui para o quarto. Ela percebeu que eu não estava bem. Na manhã seguinte, ela foi no meu quarto e perguntou o que estava acontecendo comigo e eu não saía mais, faltava muito na escola, só dormia e chorava, emagreci do nada. Eu chorei muito e não falei nada. E ela disse, eu já sei tudo o que aconteceu. Meu mundo caiu, resolvi contar tudo para ela. Ela foi atrás dele e disse, já que você pagou para fazer esse absurdo, pague agora um médico para ver se está tudo bem com a minha filha. Ela ameaçou ir na polícia e como ele era maior de idade, ficou com medo e acabou dando o dinheiro do médico e estava tudo bem. Desse dia em diante não tive vida mais. Meus amigos viraram as costas e só me restou a depressão, o arrependimento e os julgamentos. Ele contou para a cidade toda e todos os dias eu recebia uma mensagem de pessoas me xingando. Apenas minha mãe permaneceu ao meu lado. Disse que eu não precisava ter feito aquilo, que a gente daria um jeito de criar. Mas como já tinha feito tudo bem, ela ia continuar sendo minha mãe. Eu sofri muitos anos com essa mágoa de mim mesma, depressiva, pensei em tirar a minha vida diversas vezes, não conseguia me perdoar. Esse mês era para ela estar completando 5 anos. Hoje sinto muito, não consigo esquecer, mas já me perdoei. Sei que não tive culpa sozinha. Eu era uma menina, talvez uma criança. E aí as pessoas vão falar, ah, uma criança, mas já sabia dar. Criança sim, na mente. Hoje sou casada há 3 anos e ainda não tenho filhos, mas pretendo ter. E só criei coragem para vir contar minha história para alertar as outras meninas que a pílula do dia seguinte falha, que anticoncepcional falha e os 2 juntos falham também. Sou prova disso. E não adianta vir me julgar porque eu já me perdoei. E o que as pessoas pensam a meu respeito já não faz eu me sentir o monstro que pintam. Eu fui irresponsável sim, mas tive participação para isso. Nem na época e nem hoje contando essa história, o pai foi visto como errado. E quem estiver vendo essa história, um conselho, não virem as costas para quem precisa. Talvez se eu tivesse tido alguém ao meu lado para me dar uma palavra de conforto, ao invés de falar, nossa, que burra você, hein? Foi engravidar com 16 anos, eu não tinha feito isso.
Às vezes, tudo o que precisamos é uma palavra amiga, sem julgamentos. O mesmo vale para todas as coisas da vida. Não estou querendo justificar o meu ato, apenas falando que existem coisas que deixam a gente tão atormentada que não raciocinamos direito. História longa, mas espero que você conte. Beijos e obrigada. Pois é, né, gente? Julgar, não vamos julgar, até mesmo porque é uma coisa que já passou. Primeiro eu vou falar para ela, depois eu vou falar para vocês, tá bom? Para você aí que mandou o e-mail, você já se perdoou, mas você não aceita o que você fez. Então não adianta você falar assim, eu já me perdoei. Dá para sentir no e-mail, nas palavras, a culpa que você carrega. E o pior, você joga a culpa nos outros. Os outros podem ter falado o que quisessem, mas a decisão era sua. Eu sei, e acontece muito isso da gente ficar ouvindo as pessoas falar, vai, faz, né? Isso acontece muito para o uso de drogas. Quando vem um menino novo, limpo, para um grupinho onde todos usam drogas e eles começam a insistir e jogar coisas ali, como o cara falava, vai criar como? Tá desempregada, não sei o quê. Então eles sabem o que falar para te convencer a fazer determinadas coisas. Agora eu vou falar uma coisa pelo lado espiritual, para que você tire essa culpa de você. Sim, você tinha a mentalidade de uma criança. Eu falo que eu amadureci perto dos meus 24 anos de idade, eu juro pra vocês. Eu fazia coisas que até hoje eu fico pensando, não tô falando desse lado sexual, tô falando de atitudes, como eu era infantil, muito infantil. Isso às vezes depende da bagagem emocional que a gente tem. Então eu vou falar pra ela, tá? Se você acredita em reencarnação, se você acredita no mundo espiritual, é bom você saber que essa criança que não pôde nascer, ela estava predestinada a isso e ela tá aí com você. Eu nunca vi caso de se afastar. A gente fez uma apometria dias atrás e foi muito interessante. A senhora já tinha 70 e poucos anos, quase 80 anos a senhora que estava fazendo apometria. A gente não sabia nada da vida dela, a gente não sabe da vida das pessoas, né? E de repente a médium assistente perguntou, né, para ela, você já perdeu um bebê? E aí ela falou, ela olhou para nós assim com o olho regalado. Sim, eu tava nos dias de ganhar o neném e eu caí, mas hoje esse bebê estaria com 62 anos. Imagina o tempo que fazia. A mulher estava com quase 80 anos, isso foi lá no... Nossa, ela tinha uns menos de 20 anos. E ela começou a chorar e aí a alma da criança se manifestou falando, por que minha mamãe não me quis? Gente, eu fico arrepiada porque todo mundo chorou, foi muito emocionante. Por que minha mamãe não me quis? Eu queria tanto sentir os braços da minha mamãe e foi muito emocionante. Então assim, ela ficou 60 e poucos anos ali achando que era naquele momento. Ela não envelheceu 60 e poucos anos, era uma consciência de um bebê que achou que precisava da mãe e estava ali e atrapalhava a vida dessa senhora. Então saiba que está aí com você. Então converse com essa alma que você não permitiu que nascesse, peça perdão a ela, explique da mesma maneira que você explicou aqui para nós, explique, não jogue a culpa em ninguém. Fale que você não estava preparada, mas que assim que você estiver preparada, ela vai ter a oportunidade de vir para os seus braços. Eu acho tão bonito isso, né? Assim, quando a gente consegue entender que existe um mundo além do que a gente vê aqui. Mas tudo bem, gente, se vocês não acreditam, não tem problema, tá? Não tem problema. Eu tô falando da visão espiritualista, da visão do que eu sei, né? Do que faz parte do meu mundo. Agora, se você não acredita em nada do que eu tô falando, vocês aí não acreditam em nada do que eu tô falando, não tem problema, tá? Eu não fico chateada com isso, não. Quem sou eu para mudar o mundo, né? Ou a mentalidade das pessoas ou destruir as crenças de vocês? Não tem problema. Mas mesmo assim, faça muita oração. Se perdoe em primeiro lugar e peça perdão a ela, porque você sim cometeu um erro, mas explique que você não tinha conhecimento do que estava fazendo, que você estava com medo. O seu tipo de oração da mesma maneira que você escreveu aqui para nós. Agora vamos sair deste assunto espiritualidade e vamos entrar num assunto aqui, ó, na lata. Por que a pessoa sai com um cara que ela não
quer, um cara comprometido. Da mesma maneira que ela fez a besteira, né? A besteira que fez, ela não tinha discernimento para entender o que estava acontecendo ali e fez uma besteira maior saindo com ele 2 vezes. Agora eu pergunto para vocês, né? Que caráter tem um homem que retira o preservativo na hora H? Gente, eu acho que eu cortava o pescoço dessa criatura. Ele saía de lá sem as partes baixas dele. Porque eu ia ficar com tanta revolta, com tanto ódio de um homem que fizesse isso. Tipo assim, eu ia me sentir tão enganada. Mas aí vocês já viram, né? O caráter dele de espalhar para todo mundo o que ela fez. Aí vocês já conseguem ver. E quantas de vocês não estão aí saindo com esse tipo de homem? Com esse tipo de lixo de homem? O cara já se envolvia com coisa ruim. Olha, era preferível ter a minha foto de calcinha e lingerie espalhada para o mundo do que sair de novo com um cara que você já sabia que estava na cadeia, porque não prestava, porque boa coisa não era, do que ir me deitar com esse cara de novo. Então vocês que estão aí, mulheres, além do alerta que ela tá dando aqui sobre anticoncepcional falha, pílula do dia seguinte não é salvação da pátria, tem 5% de chance de não dar certo. Então, confiem mais na capacidade de vocês de detectar um safado sem vergonha, mau caráter e usem preservativo sempre, sempre. Uma porcaria de um orgasmo, às vezes no caso dela nem foi por isso, ela foi lá por conta de uma foto que o cara tirou sem ela saber. Por conta disso, vocês podem destruir a vida de vocês. Destruir. Só que aí vem aquele ponto, né? O cara tinha namorada e saiu com você. Já tá provado que o cara não presta. Normalmente, gente que faz uma coisinha errada, tem um monte de coisa errada por trás. Tem a ver com caráter, gente. Então, mulherada linda do meu coração, do nosso mundo, parem de se iludir e colocar homem e colocar sexo sempre em primeiro lugar na vida de vocês. E vocês, homens, que já são 26% desse canal, vocês acreditam que quase 30% das pessoas que assistem os meus vídeos são homens? Vocês conseguem acreditar nisso? Eles estão aqui ouvindo todas as histórias. Então você aí, homem que está me ouvindo, não faça isso. Não enganem as mulheres, não engane sua esposa, não engane sua namorada, mas principalmente não engane na hora do sexo. A menina confiou que você estava usando o preservativo e você tira o preservativo. Que é isso, gente? Aonde nós estamos? Não dá mais. Eu acho que vai. Olha, eu acho que daqui uns dias, sabe o que vai acontecer? Vai voltar aqueles conventos de freira. Eu acho que vai voltar. A mulherada vai querer se enfiar lá e não vai mais querer saber de homem na face da terra. Então vocês, homens que estão cagando com as mulheres hoje, lógico que a maioria se permite a isso, saibam que daqui a pouco vocês vão ter o grande sonho de casar e ter uma família e vocês não vão encontrar mulheres que estão dispostas a isso porque elas vão deixar de confiar nos homens. É tanta história, é tanto absurdo que acontece que é difícil a gente voltar a acreditar num bom relacionamento, numa boa família. As atitudes dos homens e as atitudes da mulher, somando tudo isso, estão destruindo os ideais dos casamentos, de criar filhos juntos. Tá difícil, gente. Eu sei que ainda tem coisa aí boa, é óbvio que tem. Mas a gente acaba ficando tão assustado, tão apavorado com tudo que a gente vê, que a gente acaba desacreditando disso. Mas o pior não é isso. Você desacredita e daí você destrói a própria vida por achar que não vai mais conseguir nada bom mesmo, então vou cagar com tudo. Mas não é assim que funciona. Lembrem-se sempre. É melhor você ficar sozinha, com dignidade, com caráter, valorizando as coisas que são importantes para você, do que ter alguém do seu lado só para dizer que tem alguém. Ou pior, cagar com tudo. Agora eu vou dar para todo mundo, eu vou para balada, eu vou beber, eu vou fumar, como se eu não consigo ter a família que eu tanto quis, então agora minha vida não faz sentido e você destrói a própria vida. Vamos parar com isso? Agora, em relação à atitude precipitada da nossa amiga aqui, acredito sim que tem a ver com a idade dela. E ela deixou bem claro aqui. Então, vocês que estão aí pensando em escrever aqui, era uma criança, mas já sabia dar, ela mesma falou isso, tá? Ela assume isso, sim.
E tem muita menina aí que não sabe nem o que tá fazendo, mas tá lá na cama chafundando com o homem, porque aquilo é por instinto, ou porque quer agradar, ou porque tem alguma coisa em troca, ou porque se apaixona, mas dentro da cabeça não sabe o que tá fazendo. Então, vamos cuidar mais das nossas meninas. Eu sei que ela falou que a mãe dela sempre deu liberdade para ela. Talvez se a mãe dela tivesse puxado um pouquinho as rédeas, esse tipo de situação não teria acontecido. E de que adianta a mãe dar tanta liberdade se na hora de ir lá e pedir um conselho para a mãe ela não teve coragem? Ela ficou com vergonha, ela ficou com medo do julgamento da mãe dela. Então, gente, nós precisamos ter mais intimidade com os nossos filhos para saber o que está acontecendo com eles. Não adianta você falar, eu confio em você. E aí, o que adianta? Eu confio em você. Você tem que ver se seu filho, sua filha é digno dessa confiança, se ele sabe o que está fazendo. Eu aguardo, espero ler os comentários de vocês aqui. Por mais que às vezes eu não comento, mas eu tô lendo, eu sei o que vocês querem, o que vocês pensam. Então, sim, deixe os comentários de vocês aqui para ela, sem julgamento, porque às vezes a gente cospe para cima e cai no nosso lindo narizinho, né? Ou dentro da nossa casa ou com a gente mesmo. Então, vamos usar esse espaço aqui para dar dicas, para dar conselho e para dar exemplos de pessoas que já se ferraram acreditando na pílula do dia seguinte, ou no anticoncepcional, ou numa camisinha que na verdade nem tava mais lá no bagulho do cara, né? Vocês conhecem alguma história parecida? Deixa aqui os comentários pra gente e não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até a próxima História Real.